Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, uma produção do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Eu sou Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre educação ambiental. E para falar conosco sobre o tema, eu recebo aqui Hermes Machado, que é doutor em botânica e técnico de laboratório. Olá, pessoal. Recebo também Márcia Viana, que é professora e coordenadora do curso técnico em controle ambiental. Satisfação estar aqui com vocês, pessoal. E fechando o time, Ismael Araújo, que é professor de geografia. Sempre bom estar com você e com seus ouvintes. Todos aqui do campus João Pessoa do IFPB. Pessoal, eu vou começar aqui trazendo uma experiência minha. Eu também sou docente e eu leciono em cursos técnicos subsequentes aqui, cursos de educação de jovens e adultos. E certa vez eu falando sobre educação ambiental em sala de aula, falando sobre reciclagem mais precisamente, eu estava explicando para os alunos que quando a gente compra um pacote de biscoito, por exemplo, a gente está pagando não só pelo biscoito, mas também pela embalagem. E quando eu falei isso, um aluno me interrompeu e disse: pronto, agora eu tenho que comer a embalagem do biscoito também, é? Isso mostra um pouco da dificuldade, do desafio que é abordar a questão ambiental em sala de aula, né? É um desafio, todos os dias, até porque a educação ambiental, ele está relacionado à própria educação, o ato de educar, que é o ato de transformar uma ação. Então, não é uma coisa fácil. Agora, por outro lado, há uma desvalorização. A educação ambiental é quase como, não tem um mérito que deveria ter, né? Mas é algo essencial para a vida de todos. Agora, ele está vinculado à questão de mudança de atitude, mudança de ação. Então, não é apenas você estar ministrando o conhecimento, você está pedindo para que haja uma mudança de atitude. E não é uma tarefa fácil, é um desafio, né? Alguém aqui tem alguma experiência parecida com essa, ou alguma experiência curiosa que viveu em sala de aula quando estava tentando trabalhar a questão da educação ambiental? Todo mundo viveu a experiência. Aqui só tem gente que viveu essa experiência. Não só na sala de aula, né? Mas também atuando como geógrafo, desenvolvendo trabalhos técnicos em municípios, já me deparei com uma situação em que uma pessoa, um profissional, chegou e disse: olha, a natureza está aí para a gente usar mesmo, foi Deus quem deu, a gente tem que usar da forma que a gente achar que tem que usar. E aí, naquele momento, né, eu fiquei calado, não tinha muito o que falar, não adianta também a gente dialogar com pessoas que não estão preparadas naquele momento para escutar. Os maus hábitos da população têm crescido tanto nos últimos anos que já foi detectado no oceano ilhas de lixo boiando. E não só o canudo que a gente toma, usa quando está tomando um refrigerante, que a gente sem querer deixa na areia da praia, que é levado para essas ilhas de lixo, mas também bitucas de cigarro. Lendo um estudo recente, eu pude observar que a maior parte da mortalidade de animais aquáticos não é porque o animal aquático está engolindo um canudo, mas é porque ele está engolindo bitucas de cigarro. Com relação à experiência, a gente já viveu inúmeras, mas uma que me chamou a atenção foi uma vez que eu fui à praia e tinha uma criança, acho que não tinha 10 anos. E eu cheguei lá e a praia estava muito suja, a areia muito suja, e a criança estava simplesmente coletando o lixo que estava lá e jogando num coletor próximo. E aquilo me deixou tão perturbada, porque eu falei assim: meu Deus, eu vim aqui para o lazer e eu me senti incomodada vendo aquela criança limpando a praia, e eu tinha que também fazer a mesma coisa. Então, assim, quando você se sente motivado, vem um exemplo, e muitas das vezes você não ensina através de palavras, mas através de atitudes. Então, aquela criança, de certa maneira, me ensinou. Então, eu botei, não só eu, mas eu motivei os meus filhos que estavam comigo a limpar também a praia. Então, assim, educação ambiental é algo muito, muito, muito sério, mas que verdadeiramente não é encarado com a seriedade devida. Então, acho que mudar as atitudes das pessoas demora. Mas a gente vê em países como o Japão, você não vê essa mesma situação, né? Você vê como foi uma aula para a gente na época da Copa, eles lá fazendo aquelas coisas. Então, aquilo ali está ligado à própria educação, né? À disciplina.
Então a gente precisa estar A investindo senhora cada está se vez mais. referindo ao episódio em que na última Copa do Mundo que foi realizada no Brasil em 2014, ao final dos Jogos do Japão, a torcida japonesa recolhia o lixo. E não era o lixo que eles produziam, porque eles sabiam guardar o lixo, que eles são muito acostumados a isso. E nós também fazemos isso, porque nós somos dessa área. Porém, a população, de uma maneira geral, precisa estar entendendo essa mensagem que eles passaram, e que aquilo ali foi uma aula, né? Foi uma forma deles mostrarem que a gente precisa respeitar cada vez mais o nosso ambiente. Quantas vezes você não vê pessoas que estão com o cigarro na mão e tem o lixeiro ao lado, mas ela prefere jogar no chão? E quantas vezes você não vê alguém fumando o cigarro, dirigindo o carro, que nem pode, mas joga a bituca de cigarro na rua? Então, assim, as pessoas não têm consciência. E esse lixo que é jogado na rua, ele não vai ficar ali. Ele vai ser transportado para outras áreas, e já foi encontrado uma ilha inabitada com um lixo. É impressionante, quer dizer, você vê áreas assim como o Pacífico, Bacia do Pacífico, ilhas inabitadas que têm uma soma de lixo. O ideal era que as pessoas fizessem a separação dos seus resíduos, né, para poder buscar a reciclagem dos resíduos sólidos, plásticos, papéis que eles descartam, etc. Mas a gente vive num país onde, infelizmente, tem mudado, mas a gente ainda vê muito, não existe sequer a cultura de colocar o lixo no lixo. Você vai em alguns lugares e você encontra tudo sujo. Então, diante desse contexto, qual metodologia vocês indicam para introduzir as pessoas nessa temática, né? Na temática ambiental, da sustentabilidade, do respeito ambiental, nesse contexto tão árido, tão complicado? A gente que trabalha não só em sala de aula, mas também que desenvolve, né, projetos de pesquisa, de extensão, onde a gente vai, a gente procura mostrar para as pessoas que 95 a 97% dos resíduos gerados por cada um de nós não deveria ir para um lixão ou para um aterro. Esses 97% seriam ou reciclados, ou reutilizados, ou compostados, né? Quando o material é inorgânico, como vidro, metal, plástico, a gente dá o nome de... a gente pode reciclar ou simplesmente reutilizar. Quando o material é orgânico, né, matéria orgânica entrando em estado de decomposição, a gente pode compostar, né, para virar adubo. Então é isso que a gente procura fazer, que a gente não precisa estar consumindo desesperadamente, desenfreadamente, como querem as indústrias, né? Existe um trabalho muito forte da mídia, né, paga por uma indústria, por grandes empresas que querem realmente que as pessoas consumam. Essas empresas, elas jogam tão sujo que são capazes de, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem comum, né, de fazer uma propaganda de carro onde não há nenhum carro só na rua e a pessoa que está dirigindo o carro está ali dirigindo como se estivesse no céu. É impressionante. Num país como o nosso, por exemplo, que ele é completamente congestionado, esse tipo de mensagem, uma mensagem completamente mentirosa, mas que naquele momento dá uma impressão de que realmente aquilo acontece. Olha, compra esse carro que você vai ter essa sensação. Então, isso é para mostrar o poder da mídia sobre nós. E aí nós, enquanto profissionais, a gente tem que ir mostrando no dia a dia que os materiais podem ser reciclados, reaproveitados e também compostados. E para concluir esse raciocínio, tem uma coisa que a gente deve levar em consideração. Eu também peço para as pessoas refletirem sobre que condição de dignidade você, que gera lixo, gera resíduo, você quer dar para as pessoas que vivem desse lixo, que vivem desse resíduo. Se você seleciona e coloca na sua porta selecionado, além daquele material não ir para o meio ambiente, né, ir para um lixão, ou para um rio, ou mesmo para um aterro, né, levando para o aterro aquilo que não deveria ir para o aterro, você também vai contribuir para a qualidade de vida do catador que vive daquilo, que está competindo, ele tem que dar conta daquilo ali, daquilo que serve para ele antes do carro do lixo passar, às vezes, né, com crianças ou com idosos. Então, o que é que a gente pode fazer, por exemplo, também para contribuir para a dignidade desse pessoal? Então, se a gente for pensar
Na complexidade que é o termo lixo, né, a gente realmente não descartaria resíduo sólido sem ser selecionado em casa. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Eu agradeço aos participantes, Hermes Machado, Márcia Viana e Ismael Araújo, todos aqui do campus João Pessoa. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site, que é ifpb.edu.br, ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa do IFPB, que fica na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto é uma realização do campus João Pessoa, do Instituto Federal da Paraíba. A produção e apresentação é deste que vos fala, Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!